Já olhou para alguns tipos de pessoa e vê ela se comportando de uma maneira estranha, forçada, e você fala assim, nossa, essa pessoa parece um personagem, tá atuando, ela não é autêntica, não é ela mesma. E isso é muito comum nos dias de hoje. A gente tende a olhar também principalmente para o outro, que os outros não são autênticos, que os outros estão fazendo as coisas apenas para mostrar para as mídias, principalmente com as redes sociais hoje em dia. Mas a gente também tem que olhar para a nossa própria vida. Você se sente autêntico? Você se sente vulnerável no seu dia a dia? Ou às vezes você também coloca a máscara e tem que se fazer de durão, tem que se fazer de coitado, de vítima. Cada hora a gente coloca uma máscara diferente. Então, sejamos sinceros. O primeiro passo é a gente assumir que nós também somos seres que, por mais que a gente se ache autênticos, nós temos diversos condicionamentos e diversas atitudes que não nos fazem autênticos. Isso é um fruto da cultura, da sociedade que nos impõe determinada aparência, comportamento, e nós vamos nos tornando todos iguais, como se fossem robôs, pessoas formatadas para ter determinado comportamento, agir de determinada forma, tem que ter um sentimento padronizado, senão a gente foge dessa normalidade e é taxado de esquisito, de maluco, de fresco, de doido, tem vários adjetivos para quem foge do padrão e não é autêntico. Então às vezes você vê uma pessoa verdadeiramente autêntica que, sei lá, tá andando na rua e começa a cantar, começa a dançar, pular. Não necessariamente isso vai ser autenticidade, né? Que pode ser uma manifestação do ego também, mas eu digo a pessoa verdadeiramente autêntica que não está ligando para as opiniões dos outros, o que eles vão achar, se vai ter julgamento ou não. E é uma coisa muito bonita de se ver, né? Quando a gente vê pessoas verdadeiras, vulneráveis, dá vontade de conviver com pessoas assim, porque o que a gente vê geralmente, falamos com as pessoas, às vezes a gente até se abre também, né? Fala alguma coisa e a pessoa, ela toda hora tem que se fazer de durona, de perfeita. Ah, eu não erro, eu não falho, eu sou o melhor, eu sou bom demais. E sempre criticando os outros também, né? Falando que o outro comete erros, que é pior que eu. Então, isso é totalmente o oposto dessa vulnerabilidade, dessa autenticidade. E por que é importante a gente ser autêntico nos dias de hoje, principalmente? Qualquer contexto, mas hoje, por causa dessas mídias, dessas interferências, dessa pressão da sociedade por nos encaixarmos num padrão, torna isso bastante difícil. A gente tem que dar satisfação para centenas de pessoas, milhares de pessoas. Se você tem uma rede social, por exemplo, e usa, você tem que se portar de determinada forma. Você tem que fazer postagens que seguem o algoritmo, que o algoritmo vai gostar. Se você postar um vídeo longo, o algoritmo não vai gostar. Então você tem que fazer o vídeo curtinho. Mas aí não basta ser o vídeo curtinho, você tem que começar a falar rápido no vídeo. E também tem que fazer a dança. Se você não dançar, o algoritmo não vai te mostrar para as pessoas. Tem que colocar a música do momento, o sertanejo, o funk. E aí sim a plataforma vai começar a entregar o seu vídeo. Percebe? Como a gente vai abdicando das nossas características, da nossa essência, para que o externo, para que a engrenagem nos favoreça. Mas isso é uma grande ilusão. A gente acha que esse é o único caminho, porque a gente vê que o que faz sucesso hoje, né, as grandes referências, seriam pessoas que seguem esse caminho de copiar, de fazer um personagem, e a gente esquece de olhar que tem milhares de outras pessoas que também conseguem prosperar, conseguem ser autênticos e conseguem resultados maravilhosos sendo eles mesmos, não precisando se sujeitar a determinados comportamentos. A gente só às vezes não enxerga tanto, né? Talvez é
é um alcance um pouco menor do que a gente esperaria. Então, dando esse exemplo, né? Vamos dar um exemplo de redes sociais para ficar mais fácil. Você vê uma pessoa lá que tem 1 milhão de seguidores no TikTok. Então você fala, ó, uma pessoa de sucesso. Ela faz a dancinha, ela fala isso, fala rápido e está alcançando muita gente. Mas talvez tenha o outro ali que tem 50 mil seguidores, mas ele está sendo realmente ele, autêntico, está feliz, está desfrutando do dia dele, o trabalho dele, né, as gravações, tudo que ele faz ali é uma coisa que traz muito prazer para ele. E olhando na prosperidade dele, não a prosperidade financeira, mas prosperidade de vivenciar, experienciar essa vida, pode ser muito maior do que esse com 1 milhão. Talvez de 1 milhão ele está se torturando, ele está com a tampa quase estourando, a panela de pressão está no limite e ele não está feliz, está tendo que se sujeitar a coisas que ele não quer fazer. Ele tem que fechar acordos com patrocinadores, as pessoas induzem ele a fechar acordos que ele não acha correto, fere os princípios dele. E o que isso vai acontecer ao longo do tempo? Uma hora vai ruir, uma hora desmorona. Se a base não está bem sustentada, se os pilares não estão bem claros e sendo seguidos de acordo com o discernimento, não há ser humano que sustente isso. Então a gente também tem que olhar qual regra nós estamos seguindo, qual jogo a gente está jogando. É o jogo dos números? É o jogo do dinheiro? Ou é o jogo da felicidade, da paz de espírito, esquecendo um pouco os números, esquecendo um pouco das críticas destrutivas, dos julgamentos? Então, isso é muito importante, principalmente aqui na internet, mas qualquer convívio, qualquer âmbito que a gente esteja. Você pode estar no seu grupo de amigos com, sei lá, 5 pessoas, e os mais populares são os que têm um determinado comportamento que você não acha coerente com você. E às vezes você começa a fazer esses comportamentos imitando, porque você quer subir nesse ranking da amizade ali, você quer ser bem visto. E até que ponto isso é saudável? Para que você está fazendo isso, né? Para que fazemos isso? É realmente necessário? O que você vai ganhar? Você vai ganhar o status ilusório, você vai se achar mais importante, mas isso é a armadilha do ego, a gente se sentir importante porque as outras pessoas nos elogiam e nos veem com bons olhos. Então, se for assim, Jesus foi um dos piores ranqueados da história. As pessoas não gostavam dele, criticavam. Tinha os adoradores, né? Várias pessoas também gostavam, seguiam ele, mas o que culminou no final foi a crucificação, a morte dele. Se Jesus olhasse esse ranking, se baseasse nisso, ele já pediria para ir embora. Ele falava, me leva aqui, a missão acabou, eu não suporto porque as pessoas não estão me dando like, não gostam de mim, não compartilham meus vídeos, minhas mensagens, né, no caso. Então, façamos esse discernimento, é o mais importante. Mude o jogo, mude a fita, mude o parâmetro que você segue, porque se você realmente quer crescer, se desenvolver, ir nesse caminho do autoaperfeiçoamento, da iluminação, da retidão, é uma outra regra, é um outro sistema completamente diferente. É o estar no mundo, mas não ser do mundo. Se você se identificar com o mundo, imagina, eu começo a achar que a vida é essa, não tem mais nada, e o parâmetro de sucesso aqui para que eu vença esse jogo, essa vida aqui, é ter muito dinheiro e estar no top 100 da Forbes, no ranking dos milionários, tem que ter minha casa de luxo. Ou você acha que a prosperidade, que o objetivo é ter uma família com vários filhos e que todos se formem na faculdade. Podem ser as coisas mais
com a roupagem mais bela possível que você vai achar que é correto, mas já parou para ver que pode não ser esse o caminho? Então, o caminho, um dos caminhos que são mais claros assim, que os grandes ensinamentos nos passam, né, os grandes avatares e as escrituras sagradas passam, é justamente esse autoaperfeiçoamento, rumo ao autoconhecimento, à lapidação do nosso ser. E aí sim a gente consegue transcender essa existência. Então, enquanto a gente continuar nos sujeitando, nos rendendo aos desejos, às influências externas, tudo que nos desvia, nos faz dormir, a gente vai estar cada vez mais desviando, esquecendo a missão. É como se a gente recebesse a missão. Antes da gente vir aqui para esse plano, houvesse um direcionamento, né? Você recebeu uma folha ali, talvez você mesmo traçou um plano de voo, né? Eu quero isso, vou concluir essa etapa, que isso aqui vai ser importante para mim nessa existência. E isso é esquecido quando a gente chega aqui. Mas de alguma forma isso ainda fica dentro de nós. A gente tem uma noção do que deve ser feito. Como eu falei, a referência maior é pegar as escrituras sagradas, também tendo discernimento do que pode ter sido alterado ali para fins de controle mental, porque todo lugar vai ter uma armadilha também, né? Aqui jaz o maligno. Então, esse caminho, ele tem essas armadilhas, essas peculiaridades. Então, a autenticidade é o caminho mais saudável, o que se aproxima mais da criação, do Criador, de Deus, o nome que você quiser colocar. A criação ela é autêntica, ela é espontânea. Essa natureza aqui toda que está crescendo, tudo aqui é espontâneo, não tem controle. Essa árvore aqui não vai ficar tentando controlar o processo e falar, eu quero ser um elefante. E essas folhas aqui embaixo, elas não vão ficar falando, eu quero ser uma borboleta. Cada folhinha dessa aqui vai querer ser uma borboleta e sair voando. O que vai acontecer? Não vai sair do lugar. Vai travar o processo e talvez vai começar a apodrecer. Não vai distribuir os nutrientes ali porque ela não está virando a borboleta que ela gostaria de ser. Então, ser autêntico traz também essa leveza de viver. Você não tem que ficar pensando, porque é desgastante, né? Quando a gente vai ter alguma interação, vai fazer alguma coisa e fica aquela pensamentose, aquele excesso de pensamentos, tentando imaginar o que as pessoas vão pensar se eu falar de determinado jeito, e se eu piscar o olho, se eu coçar aqui minha cabeça. Isso tem muito hoje em dia nessa leituras corporais, expressões faciais, e aí as pessoas, tem algumas que caem até nessa neura. Eu não posso coçar a cabeça aqui porque eu vou me mostrar confuso, preocupado. Se eu piscar o olho, se eu olhar para baixo, isso tudo pode gerar uma série de complexos. Então você vai ficar uma máquina toda hora. Tudo que você fizer vai ter que ter uma verificação, um filtro antes. Posso fazer isso? Pode. Posso fazer isso? Não, porque isso é estranho. E a gente se torna um ser doente, adoecido, manipulado, controlado por condicionamentos que tentaram colocar em nós e nós aceitamos. Nós alimentamos isso. A gente não pode eximir a culpa. Não é porque veio do outro, né? E a gente simplesmente fala a culpa é do outro que me condicionou. Não, nós temos a responsabilidade. Nós temos a capacidade cerebral para discernir a mente, o eu superior, para poder filtrar e saber discernir o que é pertinente e o que não é. Então, a autenticidade tem diversos benefícios, né? Então, até que esse processo de gravação de vídeo, quando eu escolhi fazer dessa forma, não tendo edições, é uma coisa que traz uma libertação muito grande. E às vezes as pessoas podem pensar, quem segue um roteiro de youtuber, por exemplo, né, que fala, você tem que fazer isso para ter sucesso.
Aí vai falar para você fazer vários cortes no vídeo, tem que ser dinâmico e tem que ser tudo pensado, tem que ser roteirizado, tem que fazer um dia de roteiro para poder começar a gravar. Não necessariamente, vai depender da área que você trabalha, qual o nicho, vai depender também da sua característica. Talvez você é de falar de forma aberta, então é a mesma coisa de você falar para um professor que vai dar aula, você não pode dar a aula no seu ritmo aqui, você tem que acelerar e falar muito mais rápido. Ele não vai ser efetivo se ele não for do jeito dele, né? Do jeito que ele tem a facilidade de ensinar e ele se vê como efetivo. Então, essa forma de gravação foi uma libertação. Muitas pessoas também estão optando por isso, que é uma coisa mais verdadeira, justamente essa autenticidade, a gente estar batendo esse papo aqui no ritmo que tem que ser. A gente também consegue desacelerar nossa mente, porque quando a gente fica vendo esses videozinhos rápidos, videozinho com muito corte, o que acontece? Você condiciona o cérebro a receber informação rápida. E aí quando vem uma informação lenta, o que a gente faz? Nossa, que demora, nossa, que enrolação, fala logo. Aí já quer pular o vídeo, vamos passar logo. Tá enrolando demais, vamos pro próximo. E aí isso chega também na vida real. Você vai ter uma conversa com uma pessoa, uma conversa presencial, e às vezes um amigo seu fala um pouco mais devagar, ele fala mais paciente, devagarzinho, demora um pouco a pegar os raciocínios e você vai querer chacoalhar ele, assim, você vai querer pular o vídeo dele, pular o tempo dele ali para ele adiantar o assunto. Mas na vida real não tem isso. Só se chegar na época do Black Mirror, né, aquela série que mostra os avanços tecnológicos, tem umas tecnologias assim, né, você consegue acelerar o tempo, tem várias coisas ali. Mas é como se fosse uma manipulação da realidade que não é possível. A gente acha que tudo aquilo que a gente faz ali no virtual, a gente conseguiria fazer aqui também, nesse ao vivo, né? O ao vivo não tem como pausar, não tem corte, não tem o que a gente possa fazer. É a autenticidade pura. Então, esse gravar assim de forma aberta, o que me virou a chave foi até um youtuber, que ele está crescendo bastante aí, chama Elton Luiz. Ele fala de negócios, de livros, um pouco de autoconhecimento também, e ele falou, eu vou começar a gravar dessa forma, porque esse é o jeito que eu funciono, eu tenho facilidade, eu já estudei e tenho conhecimento para passar dessa forma. Se eu colocar um roteiro, eu vou começar a me sentir robotizado e não vou estar sendo verdadeiro. Então, é justamente olhar para dentro de si, cada um de nós olhar o que funciona para mim. Por mais que o mundo queira falar que não funciona, que não dá certo, que você tem que gravar vídeo curto para o TikTok, que você tem que seguir uma carreira, que você tem que ser advogado, médico, você não pode ser pintor, você não pode ser músico. Isso aí você está jogando no lixo, sua autenticidade. Mais uma vez, igual eu falei dos números, se você olhar para esses números, para o financeiro ou pelo status, você vai sempre buscar essas coisas que estão no top aí, os trendings, né? Eu vou ser médico, eu tenho que ser engenheiro. Engenheiro hoje também não tá legal porque não tá mais valorizado, né? Mas vou ser médico, dentista, vou procurar cargos de alta remuneração, vou fazer um concurso público, talvez numa área que você nem faz ideia, você é auditor fiscal, ganha muito dinheiro, nossa, é muito bom. Você vai gostar de fazer isso? Aí você vai passar ali anos e anos fazendo aquele trabalho. Tá ganhando dinheiro? Tá. Mas o que é o seu dia? Tá sendo feliz? Ou você é feliz só nas sextas-feiras, quando o trabalho encerra? Você é feliz no final de semana? Na verdade, você vai ser feliz só no sábado. Porque chega domingo, você já está pensando na segunda. Aí fala, não, daqui a pouco eu vou dormir. Daqui a pouco chega o Fantástico. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, né? Quando você vê a musiquinha do Fantástico ali, é o programa da Globo, que passa à noite, domingo à noite. E aí é a hora que está acabando o fim de semana e você fica triste. E a sexta-feira é o ápice, né? Chegou ali, 5 horas,
Nossa, falta 1 hora só para o expediente acabar. Eu já vou pro bar, ser feliz. Aí sim, quando eu escuto o barulho da cerveja abrindo, aí a vida começa. Percebe? Então a gente vive sexta-feira à noite e sábado. Então é muito pouco olhando a existência. A gente vive 15%, vamos colocar assim, né? E o que a gente faz com os outros 85%? A gente fica ansioso, frustrado, infeliz, sendo personagens, sendo falsos, ferindo os nossos princípios, sendo antiéticos, e 1 hora também a conta chega. A contabilidade cósmica, ela sabe tudo o que está acontecendo, ela sabe o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. Não adianta a gente tentar dar uma desperta também de, isso aqui eu sei que é errado, mas eu só estou fazendo um pouquinho, não tem problema não, depois eu corrijo, ou depois eu estou fazendo outras atitudes aqui que são muito boas e estão cobrindo, então isso aqui não vai impactar. Mas a gente sabe o valor de cada coisa. Talvez você dar um bom dia e escutar uma pessoa por 10 minutos é mais importante do que você fazer uma doação de cesta básica. Você pode doar 5 mil reais que seja, talvez isso não vale nada, talvez isso seja muito fácil. Então não sabemos, pode ser o contrário também, isso aqui foi só um exemplo. Então é sempre buscar cada vez mais ter boas atitudes, estar coerente e alinhados com essa verdade, estar mais próximo do Criador, do todo, dessa autenticidade, e aí sim as coisas fluem na nossa vida. Com o mínimo que a gente esteja, o mínimo que a gente tenha, pode ser que a gente tenha um teto para morar e comida para comer. Não precisa ter carro, não precisa ter casa, pode ser a casa alugada, pode ser uma casa de favor. Você pode estar extremamente feliz, e uma pessoa que está na mansão de luxo, que tem vários carros, está apodrecendo por dentro. Então, sejamos mais autênticos, que aí sim a verdadeira paz de espírito reinará dentro de nós. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Deixem as reflexões aí, o que vocês pensam sobre o assunto, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.